Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Estamos de volta no nosso curso de imersão à Defensoria Pública do Estado para tratarmos sobre um ponto que eu acredito que todo mundo tem dúvidas, todo mundo já teve, se não tem, já teve alguma dúvida, que é sobre a formação da bendita base. O que seria formar base para os concursos de Defensoria Pública? Vou puxar aqui você para a tela, para a gente começar. Vamos começar sem mais delongas, tá? Então, pessoal, o que seria essa formação da base? Vamos cuidar de cada detalhe da sua formação de base. Vamos lá. Existe a base tradicional das carreiras jurídicas, Então, todo mundo sabe que tem que estudar doutrina, tem que estudar jurisprudência, tem que estudar questões, tem que estudar lei seca, tem que fazer simulados. Então, essa aqui é a base para carreiras jurídicas em geral. MP, concurso de delegado, procurador do Estado, essa é a base tradicional, é a base que todo mundo tem que fazer, todo mundo que quer fazer carreira jurídica tem que fazer. Isso aí todo mundo sabe, não é algo oculto para ninguém, certo? Mas tem um detalhe, a base para a Defensoria Pública, gente, para a Defensoria Pública, ela é uma base diferente, certo? Ela é uma base diferente. Minha letra é feia, então se eu passei na segunda fase, você também pode passar, tá? Fique tranquilo com relação à minha letra. Por quê? Vamos lá, veja, a complexidade disso, mas eu vou tentar deixar bem claro para que vocês não fiquem nervosos, tá? Vamos lá, é um pouco complexo, mas vamos lá. Doutrina. Para a Defensoria Pública, ela é uma doutrina diferente. Por quê? Porque eu preciso de materiais específicos para a carreira, certo? Só materiais genéricos complica muito sua formação de base, sua preparação. Esses materiais, eles precisam ter as teses institucionais da carreira. Vou explicar mais à frente, você vai ver como é que funcionam essas teses institucionais. E esses materiais também precisam ter visão crítica, certo? Você vai entender quando você começar a estudar, ou se você já começou, você vai ver que tem materiais genéricos que servem para magistratura, para procuradoria, para tudo, e tem os materiais específicos, para cada carreira. E a gente trabalha com material específico para Defensoria Pública, que é um material diferenciado, um material cheio de perspectiva crítica. No estudo de jurisprudência, também é um estudo diferenciado, Não é aquele estudo só jurisprudência do STJ e do STF não, certo? Por quê? Porque eu tenho que saber as opiniões consultivas da Corte Interamericana. Calma que isso aqui a gente estuda tudo, certo? Eu preciso saber os casos, os casos contenciosos da Corte. Eu também preciso saber parte dos comentários gerais de alguns comitês do sistema onusiano, certo? Eu também preciso estudar questões, mas eu preciso ter uma plataforma que tenha filtros específicos. Por exemplo, quando a gente vai estudar difusos e coletivos, se você pesquisar em outras plataformas, você vai ver que não tem filtros específicos da forma como é cobrado em Defensoria Pública. Então, mais na frente, na terceira aula, eu vou mostrar para vocês o nosso ecossistema de Defensoria Pública, que a gente tem uma plataforma específica de questões para a Defensoria Pública, mais de 5.000 questões separadas por filtros, e os filtros são de fato personalizados. Certo? São filtros para você que estuda para a Defensoria Pública conseguir resolver questões com base no que você está estudando. Eu preciso ter simulados, esses simulados precisam ter o mesmo nível de realidade da prova, não pode ser um simulado fajuto, certo? E, pessoal, um dos mais importantes aqui é o estudo de lei seca. Esse estudo de lei seca, ele precisa ser um estudo, primeiramente, que tenha apontamentos críticos, Então, por exemplo, você vai estudar um artigo, tem lá na lei de execução penal que diz uma coisa, pode ser que existe uma tese institucional que diga outra, então se você ler só aquilo não é suficiente, Ler só a lei não é suficiente. Você precisa também saber quando o instituto ele não foi revogado expressamente, mas ele foi revogado tacitamente ou foi declarado inconstitucional, pelo Supremo Tribunal Federal. Então é importante que vocês se liguem nisso. E também vocês precisam estudar a legislação específica das defensorias públicas, Algumas resoluções, alguns tratados internacionais, algo mais específico, por exemplo, uma resolução da OEA sobre a defensoria pública. Então, assim, não é o estudo genérico, que vai facilitar para a sua formação de base. Tem que ser um estudo realmente diferenciado, certo? Então, veja, pessoal, que tem a base geral e tem uma base institucional. Então, é possível que você tenha feito, por exemplo, um curso de carreiras jurídicas, Carreiras jurídicas. Porém, você não tem a base institucional, certo?
É possível também que você não tenha feito nenhum curso antes, né, nenhum cursinho antes, e você não tenha uma bagagem geral, né, só apenas a bagagem da faculdade. No nosso extensivo, você vai ter uma bagagem, uma base geral, certo? No nosso extensivo você vai ter uma base geral e você vai ter também a base institucional, certo? Então, os temas voltados para a defensoria pública, toda a perspectiva crítica da defesa. Então, não se preocupe. Se você já tiver feito um curso e já tiver uma base geral, você vai pegar ali uma base institucional, vai revisar os temas e pegar uma base institucional. Se você só tem a base da faculdade, você vai ter uma base, vai formar uma base com extensivo e também a base institucional, certo? Então, fique tranquilo. E agora, pessoal, eu venho para um ponto importante, né? Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Presta atenção. Vocês acham que a leitura de capa a capa, certo? Uma leitura de capa a capa de um livro, né, de uma doutrina, ela vai criar sua base crítica, certo? Que eu vou deixar bem nítido para vocês, para a Defensoria Pública do Estado. O que é que vocês acham? Vocês acham que se você se dedicar aí com o estudo de doutrina, você comprar aí 20 livros doutrinários, você for ler esse livro, você vai conseguir montar a sua base institucional, sua base crítica para a Defensoria Pública do Estado? O que é que vocês acham? Pessoal, muito difícil disso acontecer, tá? Por isso que minha resposta é não. Por 3 pontos. O primeiro, você vai perder muito tempo estudando um monte de coisa que não cai para a Defensoria Pública ou que tem relevância muito baixa para as provas, certo? Então você vai estar estudando por obras que, como eu falei na outra aula, a gente ainda não tem livros de todas as matérias com conteúdo institucional, então você vai perder muito tempo estudando um monte de coisa. Por exemplo, se você pegar um livro de empresarial, né, tem muitos livros de empresariais excelentes, mas quando você vai estudar para a Defensoria Pública, você tem que saber o que estudar, porque não cai de maneira muito pesada. Então, você vai estudar ali, por exemplo, títulos de créditos, um pouquinho de falência e recuperação judicial e extrajudicial, você vai estudar mais direito societário, vai estudar mais títulos de crédito, que são temas que têm maior relevância. Então, você não vai estudar, por exemplo, propriedade industrial, propriedade intelectual, porque isso é muito difícil de cair em provas da Defensoria Pública, tá? Então, cuidado por querer estudar por doutrina e sair estudando tudo, certo? Segundo ponto, você vai querer defender teses contrárias às teses institucionais da Defensoria Pública. Por quê? Porque, pessoal, a maioria, né, dos doutrinadores não são defensores públicos, né? Então, se você pegar aí livros de penal, por exemplo, praticamente não tem uma obra de penal escrita por um defensor público. Então, você vai começar a estudar ali teses e vai perceber que são contrárias à defesa, são contrárias às teses institucionais pregadas pelos órgãos defensoriais no Brasil, tá? Então isso vai atrapalhar demais seu estudo, sobretudo para fases já mais avançadas, né? Prova subjetiva e prova oral. Porque à medida que você vai estudando para a prova objetiva, você já está automaticamente estudando, formando sua base crítica para segunda fase e terceira fase, né? Que seria a prova oral, certo? E o terceiro argumento, você dificilmente vai estar atualizado, certo? Se você for estudar para o livro. Por quê? Porque você compra um livro hoje, amanhã ele está desatualizado. É muito difícil. Até mesmo PDF, pessoal, eu confesso que é difícil a gente manter atualizado, né? Porque o STJ diz hoje uma coisa, aí amanhã o STF diz outra. Então, é muito difícil, né, a gente conseguir deixar tudo atualizado, até mesmo a questão das leis. Sai uma lei hoje, diz uma coisa, aí essa lei amanhã revoga outra, né? E é muito complexo. O sistema jurídico que a gente tem, o sistema legislativo é muito complexo. Então, estudar por livro pode atrasar muito a formação da sua base, né? E atrapalhar, inclusive. Vamos a uns exemplos práticos, tá? Por exemplo, eu tenho um artigo aqui, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, certo? O que esse artigo diz? Diz o seguinte: trazer consigo arma, guarde esse nome aqui, arma, fora de casa, certo? Arma fora de casa, ou de dependência desta, sem licença da autoridade, né? Sem licença da autoridade. Beleza? Então vamos lá. A pena prisão simples, 15 dias a 6 meses, ou multa de R$200 mil a 300 conto de réis. Veja que é bem antigo, não existia nem plano real aqui, né? Então isso aqui seria uma contravenção penal. Tá lá, se você abriu a sua lei de contravenções penais, esse artigo tá lá, bem bonitinho, certo? Vamos para os comentários doutrinários sobre esse artigo 19. Né? O que é que Victor Eduardo Rios Gonçalves diz? É que é um autor excelente, inclusive a gente usa, né, em alguns pontos, em algumas matérias. Diz o seguinte, professor Victor: o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais deixou de ter aplicação em relação às armas de fogo. Veja que quando você fala aqui, ó, ele não fala arma de fogo, né? Porém, você vai entender por quê. Vamos lá.
deixou de ter aplicação com relação à arma de fogo desde o advento da Lei 9.437 de 97, né? Que era a lei que tratava sobre armas, que transformou tal conduta em crime. Atualmente, a posse e aporte de arma de fogo, certo? Munições e acessórios estão previstos na Lei 10.826 de 2003, que a gente sabe que é o Estatuto do Desarmamento, certo? Então, esse artigo aqui, certo? 19, ele não serve para armas de fogo. Vou colocar aqui. Não serve para armas de fogo, né? Então, o que é que sobra? Se não serve para armas de fogo, vai servir para quê? Armas brancas, né? Que a doutrina chama. Seria faca, né? Esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui. O artigo 19, ele complementa. Portanto, continua a incidir apenas para armas brancas, né? Ele diz aqui, ó. Armas brancas. Como facões, punhais, estiletes, navalhas, espadas, etc. Vamos lá. Agora vamos ver a jurisprudência sobre o tema. A jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta do porte de arma branca, certo? E aqui não tem nenhuma dúvida, arma branca mesmo, como contravenção prevista no artigo 19. Então pronto. Veja que eu já estudei aqui a lei, certo? Eu estudei a doutrina e eu estudei aqui também a jurisprudência, né? Do STJ, certo? Então, de acordo com os estudos tradicionais, a gente pararia aqui. Se você estuda por materiais que não são específicos, você pararia o seu estudo aqui. Só que como a gente traz uma visão crítica, uma visão institucional, a gente vai continuar e eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. Vamos lá, pessoal. A tese institucional 87 da Defensoria Pública de São Paulo, e aqui eu chamo sua atenção porque quando eu falo da tese de São Paulo, não serve só para São Paulo, né? Essa tese aqui, ela orienta, né, basicamente todas as provas que acontecem feitas pela FCC. Por quê? Porque basicamente todos, né? Os examinadores da FCC, Maria, tá triste minha letra, viu? São defensores em São Paulo. Então, a probabilidade disso cair em prova é muito alta, né? Prova feita pela FCC, né? E aí pode também cair em prova CESP, e não só na prova de São Paulo, né? Mas em outras provas. Por quê? Porque esses examinadores são defensores lá. Então essas teses aqui, elas podem ser cobradas em qualquer prova, certo? Então, essa visão institucional, nós vamos entender o seguinte. Ou o que essa súmula diz, né? A súmula da tese 87. É atípico o porte de arma branca. Veja, você vai dizer, Vitor, eu não estou entendendo. A gente estudou que a doutrina diz uma coisa, né? A lei inicialmente diz uma coisa, a doutrina tira, né, a possibilidade de arma de arma de fogo, porque, né, o Estatuto do Desarmamento já tratou sobre arma de fogo, então fica só para arma branca. A jurisprudência também confirma, né, diz a possibilidade de tipificar como contravenção penal o porte de arma branca. E agora você está me dizendo que tem uma tese institucional de São Paulo, da Defensoria de São Paulo, que diz que é atípico? Não entendi. Realmente, aí você já foi longe demais. Vamos entender, pessoal, por quê. Né? Vamos voltar aqui. A fundamentação da tese é o seguinte. A respeito do porte de arma branca, né, por exemplo, faca, não raramente o órgão acusatório, né, no caso o Ministério Público, denuncia o cidadão que pratica esta conduta, acreditando que esta se subsume ao artigo 19, que é aquele que a gente viu. Né? Vou voltar aqui para vocês. Esse aqui. Certo? Então, o Ministério Público geralmente denuncia o cidadão que está portando uma arma branca, por exemplo, uma faca, o cara está andando com uma faca, denuncia por esse artigo aqui, certo? Então, veja, vamos voltar para lá. Ocorre, pessoal, que se formos fazermos uma leitura detida e concentrada neste artigo, verificamos que na parte final, e aí eu frisei bem para vocês lá, que diz o seguinte no artigo 19, sem licença da autoridade. Certo? Sem licença da autoridade. Trata-se de norma penal em branco, exigindo-se um complemento normativo que faça previsão dos casos em que a autoridade competente aferirá a licença ao cidadão para o porte de arma branca. Tal complemento normativo, no Brasil, existe quanto à restrição sobre espadas e espadins das Forças Armadas Auxiliares, considerando privativas destes, segundo o regulamento de produtos controlados do Exército. Então perceba, gente, que esse artigo 19 aqui,
Ele diz o seguinte: trazer consigo arma fora de casa ou dependência desta, sem licença da autoridade. Então eu tenho aqui uma norma penal em branco, certo? Então veja o que a tese diz. Nada mais juridicamente válido existe sobre o assunto, né? Então não tenho mais nada fora isso aqui, né? Fora esse complemento com relação às espadas das Forças Armadas apenas, né? Sobre o tema, não existe. Consequentemente, e segundo a regra constitucional, no Brasil, porte de faca, ou qualquer tipo de lâmina não é proibido pela legislação, salvo a exceção acima mencionada, que foi essa aqui, da espada dos espadins. Certo? Então, veja. Então, em tese, pode qualquer indivíduo mentalmente sadio portar sua faca para defesa ou trabalho, independente de qualquer autorização para tanto. Certo? Então, veja essa tese aqui, né, que é contrária a esse entendimento do STJ e a esse ponto doutrinário aqui. Certo? Vamos para outro caso, de outra matéria. Certo? Vou trazer agora para vocês criança e adolescente. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, né? Isso aqui é o artigo 112 do ECA. Só licença aqui para tomar uma aguinha bem rapidinho. Vamos lá, vamos voltar. No ECA, gente, tem um artigo 112 que diz o seguinte: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, né? São as chamadas medidas socioeducativas. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de liberdade, internação, né, que é a mais grave, internação, estabelecimento educacional, e qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 6. Certo? Então, vamos lá. O parágrafo 3º diz o seguinte: os adolescentes portadores, aqui essa expressão a gente sabe que portadores de doença, o termo é errado, certo? Hoje a gente usa pessoas com deficiência, certo? Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental, certo? Receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições, né? Então, basicamente eu digo que quando um adolescente pratica um ato infracional, certo? Um ato infracional. Porém, existe, né, esse adolescente ele tem alguma deficiência, por exemplo, uma deficiência mental, né? Ele vai receber um tratamento individual especializado, certo? Em local adequado. Beleza. Vamos ver o que diz a tese institucional 138, e aí é uma tese relativamente atual, da Defensoria de São Paulo. Diz o seguinte, 138. É inimputável, então veja, eu já tiro a imputabilidade, né? É inimputável para o processo de responsabilização juvenil, certo? E aqui eu estou falando, porque a gente sabe que menores de 18 são inimputáveis para o sistema penal, né? Só que quando eu tenho maiores de 12 anos completos até 21 anos, eu consigo aplicar, né, medidas socioeducativas, certo? Então, eu digo aqui que é inimputável para o processo de responsabilização penal juvenil o adolescente, certo? Com deficiência intelectual ou psicossocial. Então, eu já descartei essa pessoa aqui, né, esse adolescente ou adolescente aqui, certo? Eu já descartei por inimputabilidade, certo? Esse juvenil que tem deficiência intelectual ou psicossocial, devendo o artigo 112, parágrafo 3º, que é esse aqui, certo? Esse aqui que a gente viu. Devendo esse dispositivo aqui, artigo não, parágrafo, né? Artigo 112, parágrafo 3º. Devendo esse artigo 112, parágrafo 3º, do ECA ser interpretado à luz da lei antimanicomial, que é essa lei aqui. Certo? Lei antimanicomial, que é essa lei aqui. E da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, assegurando tratamento adequado às suas condições na rede pública de proteção e ou de atenção psicossocial, na forma de medida protetiva. Então veja que eu não posso aplicar mais uma medida socioeducativa a esse adolescente ou a essa adolescente que praticou um ato infracional, mas ela tem uma deficiência intelectual ou psicossocial. Porque aqui eu tenho, pessoal, ó,
as advertências, obrigações, tudo isso aqui são medidas socioeducativas, certo? Socioeducativas. E essa daqui é atípica, tá? Medida socioeducativa atípica. Que qualquer uma das prejuízos 101, que seria de um, seria as medidas de proteção. Então, ele diz nessa tese aqui que eu não posso aplicar uma medida socioeducativa a esse adolescente, né, que esteja com essa deficiência intelectual ou psicossocial, né? Então, se você estuda por um livro normal, uma doutrina normal, ela não vai falar isso aqui, né? Não vai falar isso aqui. Porque isso aqui é algo extremamente específico, pessoal. Certo? Extremamente específico. Daí a importância da gente estudar por materiais específicos. Não adianta estar estudando para concurso de defensoria pública por doutrinas, por instrumentos que não sejam específicos da carreira. Né? Tem alguns livros que sim ajudam muito, inclusive a gente utiliza, né, como referência teórica, como referencial teórico para escrever, né, livros de direito civil, mas tem algumas matérias, pessoal, que de fato vocês precisam se atentar, porque tem um viés muito prático, muito institucional, certo? Então vamos lá. Eu queria aqui fazer um convite a vocês, né, para entrar no ecossistema da carreira da Defensoria Pública, certo? O que é esse ecossistema? É você ter uma plataforma, ter um curso totalmente direcionado para a instituição, para a carreira. Então você vai lá em provas anteriores, tem só provas de defensoria. Você vai lá, tem separado por banca, prova separada por banca. Tem questões, mais de 5.000 questões separadas por tempo, disciplina, por filtros de assuntos. Né? Se você colocar lá, por exemplo, na nossa plataforma e for pesquisar questões de criminologia, você vai procurar filtro por filtro, escolas criminológicas, né? Escola de consenso, escola de conflito, tem tudo. Né? Então eu queria, pessoal, fazer esse convite, né, para você entender mais sobre o extensivo Defensoria Pública Estadual, certo? Que eu vou falar com vocês na aula 3, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula rápida. Na aula 3, eu vou apresentar todo o extensivo para você. Você vai, com certeza, adorar tudo que a gente tem para oferecer para vocês, tá? Um abraço, a gente se vê.